Meu sogro me humilhou na frente de todos, dizendo que o meu filho não é do meu marido. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu sempre soube que a relação com a minha sogra e o meu sogro seria difícil. Não sei exatamente o motivo, mas o meu sogro sempre teve uma maneira de me olhar de forma crítica, quase como se eu não fosse boa o suficiente para o seu filho. Com o tempo, passei a aceitar, porque sabia que ele tinha uma personalidade difícil. Ele sempre foi muito reservado, e mesmo quando tentava ser educado, percebia que ele estava constantemente me julgando. No entanto, tudo parecia estar relativamente tranquilo até o dia que meu filho, o Lucas, completou 3 anos. Eu e meu marido, João, decidimos fazer uma festa de aniversário para ele. Como sempre, convidamos a família inteira, incluindo os meus pais e os pais do João. Eu queria muito que o aniversário fosse especial, então me esforcei ao máximo para fazer tudo o que ele adorava. Tinha uma decoração com o tema do super-herói favorito dele, comida que ele sempre pedia e até uma atração especial para as crianças, com um pequeno show de mágica. A festa foi maravilhosa. Todos estavam se divertindo e parecia que o dia seria perfeito. Até que meu sogro chegou. Ele estava um pouco mais quieto do que o habitual, mas eu não pensei muito sobre isso. Ele sempre foi assim. No começo da festa, ele não interagiu muito com ninguém. Ficou apenas observando as crianças brincando. Eu sabia que ele não era fã de festas grandes, mas o João me pediu tanto para ele vir que achei que talvez ele fosse se animar com a presença do neto. E, sinceramente, ele não costumava ser tão mal-humorado quando estava com o Lucas. Foi quando a festa estava no auge que o meu sogro fez algo completamente inesperado e que mudou tudo. Eu estava conversando com a minha mãe e com algumas tias quando ele se aproximou de mim. Ele olhou para o Lucas, que estava brincando com outras crianças, e disse de forma bem alta: "Você sabe que ele não é filho do João, não é? Ele tem a cara de outro homem, não tem nada de João nesse garoto." Eu congelei. Não conseguia entender o que ele estava dizendo. Todos ao redor começaram a olhar para nós, e eu senti que o sangue me subiu à cabeça. Naquele momento, o ambiente ficou pesado. Todos começaram a murmurar, e ninguém sabia como reagir. Eu olhei para o João, que estava perto, mas ele também parecia sem palavras. Meu coração estava acelerado, e por um momento, eu só queria desaparecer. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como assim ele estava falando uma coisa dessas? O Lucas era o filho dele, ele estava com a gente desde o começo, e a nossa relação nunca teve um momento de dúvida sobre a paternidade. Mas o pior de tudo foi ver a reação das pessoas ao redor. Eles pareciam em choque, não sabiam o que dizer, mas todos estavam claramente desconfortáveis. Eu sabia que meu sogro não gostava de mim, mas até onde ele iria para me humilhar? Eu sabia que precisava manter a calma. Não poderia permitir que ele tivesse esse poder sobre mim, principalmente na frente de tantas pessoas. Respirei fundo e tentei responder da maneira mais controlada possível. "O Lucas é filho do João, e isso nunca vai ser questionado", eu disse, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Mas ele não parou por aí. Com a mesma frieza, ele continuou: "Não, não é. Eu sei muito bem como as coisas são, e quem vê cara, não vê coração. Esse menino é de outro homem, e você não pode negar isso." A humilhação foi indescritível. Não só porque ele estava dizendo isso sobre o meu filho, mas porque eu estava sendo desrespeitada de uma maneira tão cruel. Eu olhei para o João, esperando que ele fosse me defender, mas ele estava parado, olhando para o meu sogro com uma expressão perplexa. Ele parecia não saber o que fazer. A festa toda parou naquele instante. O som ambiente se extinguiu e as conversas cessaram. O ambiente estava tenso, e até as crianças, que antes estavam brincando, pararam para observar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma humilhação pública que eu jamais esperava passar. Eu não sabia mais o que fazer. Queria gritar, chorar, ou até mesmo sair dali, mas me segurei. Tentei ser racional, ainda que a dor de ver meu filho ser atacado dessa forma estivesse me consumindo. Eu olhei para o meu sogro e tentei controlar a raiva. "Eu não vou permitir que você fale desse jeito sobre o meu filho", falei, tentando manter a voz firme. "O João é o pai dele, e não há dúvida disso." Mas o meu sogro não parecia disposto a parar. Ele só me olhou com desdém e se afastou, deixando todos em um silêncio desconfortável. Eu não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Como o meu sogro pôde fazer isso? Ele sabia o quanto era doloroso para mim, e ainda assim, decidiu jogar essa bomba no meio da festa. E o pior de tudo é que o João não me defendeu. Não havia palavras que ele pudesse dizer para justificar aquele momento. E por mais que eu tentasse entender, eu ainda não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A festa ficou estranha depois disso. Não sabia o que fazer, e todo mundo parecia constrangido, sem saber o que dizer ou como reagir. Eu só queria que aquele momento terminasse logo. Eu tentei manter a calma o máximo que pude, mas a sensação de vergonha era insuportável. Fiquei parada ali,
tentando controlar minhas emoções, enquanto o ambiente ao meu redor parecia estar em uma eterna pausa. O silêncio pesado tomou conta da festa, e eu podia sentir os olhares em cima de mim. As crianças voltaram a brincar timidamente, mas os adultos continuaram em um clima estranho. Eu olhei para o João esperando que ele fosse reagir, que ele fosse me apoiar, mas ele parecia completamente perdido. Nunca o vi tão desconfortável antes, como se estivesse paralisado pela situação. Foi então que meu sogro, percebendo a atmosfera desconfortável que ele mesmo havia criado, se retirou para o canto da sala. Talvez ele achasse que, ao se afastar, as coisas iriam se resolver ou que, com o tempo, a tensão diminuiria. Mas para mim, a situação só havia piorado. Eu sentia uma mistura de frustração, raiva e dor. E o pior de tudo, sentia-me completamente sozinha. O João não havia feito nada, e eu não sabia como lidar com isso. Eu me aproximei dele sem saber exatamente o que dizer. Quando ele me olhou, seus olhos estavam cansados e vazios. Ele não estava mais em choque, mas parecia completamente desconectado. Ele sabia que a situação era estranha, mas estava tão atônito quanto eu. O pior é que ele não parecia estar tão incomodado quanto eu estava. Como ele não percebeu o que estava em jogo? Era o nosso filho que estava sendo atacado, nossa relação que estava sendo questionada publicamente, e ele estava ali, como se estivesse distante de tudo isso. João, o que você vai fazer a respeito? Eu perguntei com a voz trêmula, tentando não deixar transparecer a raiva que estava começando a tomar conta de mim. Ele respirou fundo e finalmente disse, com uma expressão cansada: "Não sei. Eu realmente não sei o que fazer. Esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. Não sei por onde começar." A resposta dele me deu uma sensação de impotência. Eu não estava pedindo que ele resolvesse tudo, mas pelo menos uma atitude, um gesto de defesa, algo que mostrasse que ele estava ao meu lado, que estava ao lado de nosso filho. Mas nada disso aconteceu. Nesse momento, minha mãe, que havia percebido a tensão, se aproximou de mim. Ela me puxou discretamente para o lado, longe da visão dos outros, e me disse: "Filha, não dá para acreditar no que ele disse. Isso é um absurdo. Não deixe que ele faça isso com você." Eu estava prestes a desabar, e suas palavras foram um pouco de alívio. Ela sempre foi minha maior apoiadora, e ouvir algo tão simples, mas tão verdadeiro, foi um pequeno conforto. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que a situação não era simples. Não era só sobre o que meu sogro havia dito. Era sobre o impacto que isso teria em nossa família, sobre o reflexo que esse tipo de humilhação causaria, o que mais ele estaria disposto a fazer para me derrubar. Minha mãe tentava me acalmar, mas eu não conseguia me livrar da sensação de impotência. As palavras do meu sogro ainda ecoavam na minha cabeça, e eu sentia como se meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Aquele homem, o pai do meu marido, estava tentando destruir tudo o que construímos. Ele estava desrespeitando nossa família, e ninguém parecia disposto a fazer algo a respeito. Eu respirei fundo, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam escapar, e olhei novamente para o João. Ele ainda estava parado ali, parecendo perdido. E tudo o que eu queria naquele momento era uma resposta. Mas a única coisa que ele me dava era o vazio. Ele parecia incapaz de se posicionar, e aquilo me fazia sentir ainda mais sozinha. "Eu não aguento isso, João. Não posso continuar assim", eu disse, agora com a voz um pouco mais firme, mas sem saber se ele realmente estava me ouvindo. "O seu pai está tentando destruir a nossa família na frente de todo mundo e você não faz nada." Ele me olhou e algo pareceu se acender nos seus olhos. Por um segundo, parecia que ele estava finalmente começando a entender o peso da situação. Mas ele balançou a cabeça como se estivesse lutando contra algo. "Não é bem assim, Ele começou, mas foi interrompido pela minha mãe. "João, sua esposa está tentando te avisar. Não é hora de ficar em cima do muro." Minha mãe falou com a voz firme. Ela sempre foi direta, e naquela situação, era a voz da razão. Eu precisava que ela me ajudasse, que ela me impulsionasse a ter coragem para enfrentar meu sogro. Eu não queria que ele ficasse impune, que ele achasse que poderia simplesmente humilhar a nossa família. O João me olhou mais uma vez e, finalmente, disse: "Eu vou conversar com ele. Não podemos deixar isso passar. Eu vou falar com meu pai." Eu não sabia se acreditava ou não nas palavras dele. Por um lado, eu estava aliviada por ele finalmente agir, mas por outro, eu sentia que ele estava demorando demais para tomar uma posição firme. O que me tranquilizava um pouco era saber que ele parecia entender o que estava em jogo. A humilhação não era só minha, mas de toda a nossa família. A festa continuou, mas a energia estava completamente diferente. Todos estavam tentando seguir com a celebração, mas não havia como. O estrago já tinha sido feito. Eu só queria que tudo aquilo acabasse logo, que o João fosse até o meu sogro e colocasse um ponto final naquilo. Aquela noite, embora estivéssemos todos na mesma casa, parecia que estávamos em mundos completamente separados. O João foi até o canto onde o pai estava, e por alguns minutos,
A tensão no ar foi palpável. Eu não sabia o que ele estava dizendo, mas de longe consegui perceber que ele estava falando de forma mais séria. Eu esperava que as palavras dele fossem duras, que ele realmente fosse colocar o meu sogro no lugar, mas ao mesmo tempo, eu sabia que o João não tinha muita facilidade em confrontar o pai. Ele sempre foi alguém muito submisso à figura autoritária do pai. Por mais que ele tentasse me proteger, parecia que o medo do sogro sempre falava mais alto. O que eu não sabia, naquele momento, é que aquela conversa seria mais um embate emocional do que uma resolução de fato. O João estava tentando explicar que meu sogro tinha ido longe demais, mas a maneira como ele falava não era a de alguém que estava completamente firme em sua posição. Parecia mais uma tentativa de apaziguar a situação, de fazer com que as coisas voltassem ao normal, sem confronto real. Enquanto isso, eu ainda estava em choque, me perguntando por que meu sogro havia feito aquilo. Eu sabia que ele tinha problemas com o meu casamento, mas atacar o meu filho, dizendo que ele não era filho do meu marido, era simplesmente cruel demais. Como alguém pode ser tão cruel com uma criança inocente? O Lucas era apenas uma criança que, naquele momento, estava se divertindo na sua festa, sem imaginar que o mundo de sua mãe estava desmoronando ao seu redor. Eu sentei em um canto da sala sem saber o que fazer. Minha mãe foi embora, mas antes me deu um abraço forte e me disse para não deixar meu sogro sair impune. Ela tinha razão, e parte de mim sabia que eu precisava ser firme. Mas o que mais me angustiava era o comportamento do João. Eu sentia que ele estava mais preocupado em manter a paz do que em realmente resolver a situação. A sensação de abandono começou a crescer dentro de mim, e eu não conseguia mais conter a revolta. Foi quando, após o que parecia uma eternidade, o João se aproximou novamente. Ele estava com uma expressão diferente, como se tivesse passado por algo intenso, mas ao mesmo tempo parecia exausto. Eu levantei a cabeça e ele olhou para mim hesitante. Ele não vai admitir o erro dele, mas... João começou com um tom baixo, como se estivesse se desculpando. Ele disse que nunca quis causar esse tipo de confusão, que estava só fazendo uma brincadeira. Eu pedi para ele se desculpar com você, mas ele se recusou. Ele não vai admitir o que fez. Eu fiquei paralisada. Brincadeira? Como alguém pode chamar uma humilhação pública dessa de brincadeira? O João não parecia chocado o suficiente. E suas palavras, embora tentando me acalmar, me irritaram ainda mais. Como ele poderia ter aceitado uma resposta dessas do pai? Dele? Como ele poderia me dizer que isso tinha sido apenas uma brincadeira? Ele estava defendendo o que era indefensável. E aquilo me fez sentir ainda mais sozinha. Então ele não vai se desculpar? Perguntei, tentando não explodir de raiva. E você vai simplesmente deixar isso passar? Você me pediu para eu ir atrás do meu sogro e não confrontá-lo, não é? Você está me pedindo para esquecer o que ele fez e seguir em frente. Eu sabia que a raiva estava tomando conta de mim, mas não conseguia controlar. A dor da humilhação ainda estava muito fresca, e não conseguia engolir a ideia de que meu marido estava disposto a deixar tudo isso para lá, apenas porque o pai dele se recusava a admitir que estava errado. Não é isso. Não estou dizendo para você ignorar o que ele fez. João respondeu, tentando se justificar, mas sua voz estava hesitante. Eu só não sei o que fazer. Ele é meu pai, e sempre foi muito difícil confrontá-lo. Ele tem a maneira dele de ser, e isso sempre foi assim. Eu nunca soube como lidar com isso. Ouvir aquilo, de verdade, foi como uma lâmina afiada atravessando meu peito. Ele estava me pedindo para entender a relação dele com o pai, como se isso fosse mais importante do que a humilhação que eu e nosso filho estávamos vivendo. A dor da indiferença do João foi mais difícil de engolir do que qualquer outra coisa. Eu sabia que ele amava o pai, mas até que ponto isso justificava ele não se colocar ao meu lado, ao lado de sua própria família? Até que ponto ele estava disposto a deixar passar as ofensas do pai em nome da paz familiar? Então, o que vai acontecer agora? Perguntei, a voz trêmula de indignação. Você vai apenas deixar seu pai seguir com a vida dele e nunca mais fazer nada? Não é apenas a minha honra que ele destruiu, João, mas a honra do nosso filho. Ele jamais deveria ter falado daquele jeito, e você não pode me pedir para simplesmente engolir isso e seguir em frente. Ele suspirou, mas dessa vez parecia estar mais ciente do peso daquilo tudo. O olhar dele mudou, e ele pareceu finalmente entender que eu não estava pedindo uma atitude qualquer, mas algo que fosse decisivo. Não apenas para ele, mas para nossa família. Eu vou conversar com ele de novo. Eu juro que vou. Eu sei que isso é sério, e você tem toda a razão. Eu não quero que você se sinta assim. Vou dar um jeito nessa situação, eu prometo. Eu não sabia se ele estava dizendo aquilo para me agradar ou se estava realmente decidido a resolver.
mas pelo menos as palavras dele mostraram um sinal de esforço. O que eu mais temia era que, depois de algum tempo, ele simplesmente voltasse ao seu estado de conformismo e deixasse a situação se arrastar, sem nenhum tipo de ação concreta. O que mais me preocupava, porém, era o futuro. O que aconteceria daqui pra frente? Como seria a convivência entre todos depois de algo tão intenso e destrutivo? Eu não tinha mais certeza de nada. E o medo de que isso se tornasse uma ferida aberta e nunca tratada me consumia. A conversa com o João não trouxe o alívio que eu esperava. Eu sabia que ele estava tentando de alguma forma se redimir, mas as palavras dele, apesar de sinceras, não soavam como um compromisso real de mudança. Tudo que ele me dizia era que ele iria resolver a situação com o pai, mas eu não conseguia confiar totalmente nisso. Ele sempre teve essa dificuldade em confrontar o sogro, e eu temia que essa conversa não fosse suficiente. Meu coração ainda estava apertado, e o vazio de estar sozinha nessa batalha parecia cada vez maior. O que mais me frustrava era que a situação não parecia ter impacto nele da mesma maneira que tinha em mim. A humilhação que eu havia sentido estava me consumindo, e o João parecia que estava mais preocupado em manter a paz do que em realmente encarar o problema de frente. Eu sabia que ele não tinha a mesma relação com o pai que eu tinha com os meus, mas mesmo assim, eu esperava mais dele, especialmente em um momento como aquele. E o que me fazia sentir mais solitária era o fato de que, mesmo em um evento tão traumático, meu marido estava mais preocupado em manter as aparências do que se posicionar. A festa seguiu com um clima tenso, forçado, e todos tentando fingir que nada havia acontecido. Eu não conseguia mais olhar para o meu sogro sem sentir uma raiva latente. Ele havia feito uma acusação absurda contra a minha família, e agora estava ali, como se nada tivesse acontecido. Ele parecia impune, como se tudo o que ele tivesse dito tivesse sido simplesmente uma brincadeira de mau gosto, algo que poderia ser ignorado e esquecido. Mas para mim, aquilo não podia ser deixado para trás. Não depois do que ele havia feito. Quando o João finalmente me procurou para me dizer que conversou com o pai, eu já sabia o que ia ouvir. Ele parecia mais preocupado em justificar o comportamento do sogro do que em realmente fazer algo que corrigisse a situação. Eu me vi em um dilema. Deveria confrontar o meu sogro mais uma vez e exigir que ele se desculpasse ou simplesmente deixar isso passar e seguir em frente? Eu estava cansada de me sentir sozinha nessa batalha, mas também sabia que não poderia deixar esse tipo de comportamento passar sem consequências. Eu sabia que se eu cedessem agora, isso não seria apenas uma vitória para o meu sogro, mas também para o João, que não tomava as atitudes necessárias para proteger a nossa família. Ele estava me pedindo para ser a entendida, para ser aquela que abaixava a cabeça e esquecia o que havia acontecido. Mas eu não conseguia. Não era só sobre mim, não era só sobre o João e o sogro. Era sobre o meu filho, sobre o respeito, a nossa família. Era sobre mostrar a ele que o que aconteceu não era aceitável, de forma alguma. Eu tomei a decisão de que não iria deixar aquilo passar. Eu não podia simplesmente engolir aquilo e seguir em frente. Não mais. Eu não vou deixar isso passar, João, eu disse com uma voz firme, sem deixar que a raiva me dominasse. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou atrás do meu sogro. Eu não posso permitir que ele continue agindo assim. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse que eu fosse tão determinada em seguir com isso. Ele, que parecia preocupado em acalmar as coisas, não imaginava que eu já havia feito minha escolha. Eu não queria mais ser a esposa que ficava em silêncio, que tentava agradar todo mundo. Eu queria ser a mulher que lutava pelo que era certo, pelo que era justo para minha família. Você vai fazer isso sozinha? João perguntou, como se estivesse preocupado, mas também parecia sem saber o que fazer. Ele sabia que a situação estava tomando uma proporção que ele não imaginava e parecia estar mais perdido do que nunca. Não, eu não vou fazer isso sozinha, João. Você vai fazer parte disso. Você me prometeu que iria resolver. Então, agora é sua vez de realmente resolver. Não tem mais espaço para desculpas, nem para essa ideia de que precisamos manter a paz. Eu não consigo mais fazer isso sozinha. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, havia algo diferente no olhar dele. Talvez ele finalmente tivesse entendido a gravidade da situação. Talvez finalmente tivesse entendido que não poderia mais se esconder atrás de desculpas e promessas vazias. Eu não sabia se ele estava disposto a lutar pela nossa família ou se ele ia continuar sendo submisso ao pai. O que eu sabia é que não ia esperar mais. Aquela noite, o clima em casa não melhorou. João estava mais quieto, e eu podia ver que ele estava processando tudo o que havia acontecido. Por um lado, me senti aliviada por ele finalmente começar a entender a seriedade da situação, mas por outro, eu estava completamente cansada de lutar sozinha. Como mulher, como mãe, eu não deveria estar nessa posição. Não era só uma questão de ser a esposa ou a nora.
Eu tinha um filho, e o respeito pela nossa família deveria vir primeiro. Nada mais importava. No dia seguinte, João me disse que havia conversado novamente com o pai dele, mas que o meu sogro não parecia querer se desculpar. Ele havia dito que não via necessidade de pedir desculpas, que não achava que o que disse fosse tão grave assim. Ele ainda insistia que tinha sido uma brincadeira. Isso me fez perceber que, embora ele fosse meu sogro, eu nunca poderia esperar o que consideraria um pedido genuíno de desculpas. Para ele, nada do que aconteceu tinha realmente significado algo de valor. Eu sabia que, se o João não fosse firme nesse momento, se ele não fosse capaz de colocar o pé no chão e enfrentar a situação de maneira madura, tudo isso ia se arrastar e se tornar um problema cada vez mais profundo. O que eu não sabia era até onde eu poderia ir sem causar mais desgaste na relação entre eu e o João. O dia seguinte passou num borrão de sentimentos confusos. Eu ainda estava processando tudo o que aconteceu, e ao mesmo tempo, tentava me manter firme para enfrentar o que estava por vir. Mas algo em mim me dizia que a situação não seria resolvida de forma simples. O João estava tentando, mas ele não estava fazendo o suficiente para enfrentar o pai dele de maneira assertiva. Ele estava lidando com tudo de uma maneira tão passiva que eu não conseguia mais ser conivente com aquilo. A cada hora que passava, mais difícil se tornava ignorar o que meu sogro havia feito. Eu não podia e não queria aceitar aquele comportamento, como normal. A humilhação foi tão grande, não só para mim, mas para o meu filho, que a ideia de continuar a convivência com o meu sogro sem um pedido de desculpas sincero parecia impossível. Mas, mais uma vez, meu marido não estava fazendo o que eu esperava dele. Naquela tarde, eu decidi que tinha que agir sozinha. Eu não podia mais esperar que o João fosse a pessoa que resolveria essa situação. Ele estava claramente sobrecarregado pela relação com o pai, e de alguma forma, ele ainda colocava a paz familiar acima da nossa dignidade. Ele ainda estava tentando agradar ao meu sogro, como se fosse uma criança tentando escapar de um castigo. Não havia espaço para mais. Isso. Eu precisava tomar uma atitude. Peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem para o meu sogro. Eu sabia que uma conversa cara a cara poderia ser um embate muito emocional. E talvez ele se sentisse pressionado, então eu decidi que seria melhor ser direta e clara através das palavras. Enquanto digitava, meu coração estava acelerado. Eu sabia que essa conversa seria um divisor de águas na minha relação com a minha família. Mas não podia mais deixar que ele me tratasse com desrespeito. Eu tinha que pôr um ponto final naquele absurdo. A mensagem que enviei foi direta, mas sem perder a educação. Eu disse o seguinte: Caro sogro, eu preciso expressar o quão doloroso foi ouvir o que você disse sobre meu filho. Eu entendo que o senhor pode ter suas opiniões, mas humilhar uma criança e questionar a paternidade de meu filho é inaceitável. Não posso deixar passar algo tão grave. E espero que o senhor entenda que, para mim, não é apenas uma questão de palavras, mas de respeito à nossa família. Gostaria que o senhor se desculpasse sinceramente, pois o que aconteceu não pode ser ignorado. Eu sabia que ele poderia reagir de forma agressiva, mas ao menos tinha me feito ouvir. Ao menos eu não estava esperando que ele adivinhasse o que eu sentia. Ele precisava saber. E mesmo que fosse difícil, eu estava disposta a lutar para que ele entendesse a gravidade do que fez. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. Era a resposta do meu sogro. Eu estava tensa, quase não querendo abrir a mensagem, mas sabia que precisava saber o que ele diria. Com a mão trêmula, abri a tela do celular e li. Não sei o que você está insinuando, mas nunca quis prejudicar ninguém. Você está exagerando. Eu sou um homem com muitos anos de experiência, e o que eu disse foi só uma brincadeira. Se você não consegue entender isso, é um problema seu. Eu não tenho que pedir desculpas por algo que nem foi sério. Aquilo me cortou profundamente. Eu já esperava que ele não fosse se desculpar, mas as palavras dele, de uma forma tão fria e insensível, me fizeram sentir uma dor intensa. Ele não se importava com o impacto que suas palavras tinham causado. Ele se via como alguém no direito de fazer qualquer coisa, sem levar em conta o sofrimento dos outros. A maneira como ele minimizou a situação, tentando me fazer parecer exagerada, só me deixou mais firme na minha decisão. Ele precisava entender que não estava lidando com uma criança, mas com alguém que tinha orgulho da sua família e não iria permitir que ninguém a desrespeitasse dessa forma. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e mandei uma última resposta. Infelizmente, se o senhor não consegue perceber a gravidade do que disse, fica claro que não há mais o que discutir. Para mim, o respeito à minha família é inegociável. A partir de agora, não tenho mais como manter o mesmo tipo de convivência com o senhor. Espero que um dia o senhor perceba o erro que cometeu. Depois que enviei a mensagem, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu finalmente havia me colocado no lugar que eu merecia. Não seria mais uma esposa submissa que deixava tudo passar, em nome da paz. Eu não ia aceitar que meu filho fosse desrespeitado, que a nossa integridade fosse destruída por um comentário cruel e impune.
Quando João leu a mensagem, ele ficou em silêncio por um bom tempo. Eu podia ver que ele estava processando o que eu tinha feito. E ele parecia nervoso, mas não dizia nada. Eu sabia que ele não concordaria comigo totalmente. Ele provavelmente acharia que eu deveria ter sido mais suave, ou talvez quisesse evitar mais conflito com o pai. Mas, sinceramente, eu não me importava. O que eu fiz não era para agradar ninguém. Eu não podia mais ser omissa, e estava cansada de tentar ser a boa que aceita tudo em nome da harmonia. Agora, meu filho tinha mais do que um lugar de respeito na nossa família. Ele tinha um lugar que eu estava disposta a proteger a qualquer custo. O João finalmente falou, em um tom baixo e tenso. Eu não sei se foi a melhor maneira de fazer isso. Eu queria que você tivesse tentado conversar primeiro. Eu olhei nos olhos dele e disse, com uma calma que eu não sabia que tinha. Eu tentei, João. Mas ele nunca quis ouvir. E se ele não consegue entender o que fez, então não há mais o que fazer. Eu sabia que, ao fazer isso, as coisas entre nós e o meu sogro mudariam para sempre. Mas eu também sabia que não havia mais volta. O respeito, o amor e a dignidade da minha família estavam em jogo. E eu havia escolhido defendê-los, a qualquer custo. Nos dias seguintes, as coisas ficaram tensas. Meu marido, João, parecia ter se distanciado ainda mais de mim. Eu sabia que ele estava dividido entre o que sentia por mim e o que sentia pelo pai. Mas eu já não conseguia mais me preocupar em agradá-lo ou em fazer as pazes com ele. Eu tinha dado tudo de mim ao longo dos anos para tentar ser uma boa esposa, para manter a harmonia, para evitar conflitos. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que o que mais importava agora era proteger minha família, não apenas o meu marido, mas o meu filho também. Quando João me procurou no quarto naquela noite, seu semblante estava grave. Ele havia ficado em silêncio durante a maior parte do dia, e eu sabia que ele estava absorvendo tudo o que havia acontecido. Não era um tipo de silêncio confortável. Era um silêncio carregado de frustração, de medo e de uma angústia que ele não sabia como processar. Eu sei que você está chateada e tem toda a razão de estar, mas... Ele começou, sem saber exatamente o que dizer. Eu o interrompi, já cansada de tantos mas. Já não dava mais para voltar atrás, para tentar entender ou justificar as atitudes dele. Não queria mais ouvir sobre o jeito difícil do meu sogro ou sobre o que ele não sabia fazer. O que eu queria era ação. Ação de verdade. Não mais desculpas, não mais tentativas de minimizar o problema. Não adianta, João. Você já me disse isso tantas vezes, mas a verdade é que eu não posso mais ser a pessoa que sempre cede. Eu tentei ser paciente, tentei entender, mas eu não posso ignorar o que aconteceu. O que seu pai fez foi inaceitável, e não importa o que você diga, ele precisa entender isso. Ele me olhou com olhos tristes, como se tentasse, pela última vez, encontrar uma maneira de me convencer de que as coisas poderiam ser diferentes, mas não havia mais espaço para isso. Eu estava firme, e sabia que ele também sabia disso. Eu não estava mais disposta a esperar que ele se decidisse entre mim e o pai dele, entre a dignidade da nossa família e o desejo de agradar ao pai. No fundo, eu sentia que o que estava em jogo não era apenas o relacionamento com o meu sogro, mas também com o próprio João. Eu não sabia mais como ser a esposa que ele queria, porque de alguma forma eu tinha sido anulada. Tinha me esforçado tanto para ser a mulher ideal, mas agora eu percebia que essa mulher não era suficiente para ele. Ou talvez não fosse suficiente para a situação que ele estava enfrentando. Você não está entendendo, João. Isso não é sobre mim ou sobre o seu pai. É sobre o nosso filho. Você não pode me pedir para esquecer o que ele fez. Eu não vou permitir que ele trate nossa família dessa maneira. Eu preciso que você me apoie nisso porque eu não estou pedindo nada demais. O silêncio entre nós foi ensurdecedor. Eu vi a luta dentro dele. Ele sabia que estava errado, mas não. Sabia como agir. Ele estava preso entre a lealdade ao pai e o desejo de ser um bom marido e pai para mim e para o Lucas. E essa divisão parecia estar nos afastando, mas no fundo, eu sabia que se ele não tomasse uma posição, a nossa relação não teria mais como seguir em frente. No final daquela noite, João me olhou nos olhos e, com um tom mais firme, disse: Eu entendo o que você está dizendo. Não é certo o que ele fez, e eu deveria ter sido mais firme antes. Eu te prometo que vou tomar uma atitude. Não vou deixar isso passar. Eu vou conversar com ele mais uma vez, mas dessa vez de maneira diferente. Eu senti um alívio ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes. Eu precisava ver ação, ver que ele realmente estava disposto a defender a nossa família e não deixar que o sogro continuasse a nos tratar daquela forma. Na manhã seguinte, João foi até a casa do pai. Eu sabia que ele estava tomando uma decisão difícil, mas também sabia que não havia mais como voltar atrás. Ele tinha que ser firme. Tinha que mostrar ao pai dele que não era mais o mesmo filho submisso.
que estava disposto a permitir esse tipo de desrespeito dentro da sua própria casa. Eu fiquei em casa com o coração apertado. O que quer que acontecesse, seria um ponto de mudança na nossa vida. Sabia que, dependendo da reação do meu sogro, as coisas nunca mais seriam as mesmas. O João voltaria para casa, mas não sabia o que traria com ele. No fundo, eu tinha medo de que, mais uma vez, ele cedesse, que ele não tivesse coragem suficiente para colocar o pé no chão e exigir respeito. Horas se passaram e, quando João finalmente voltou, ele parecia exausto, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas. Ele entrou em casa, e sua expressão era um misto de frustração e, ao mesmo tempo, alívio. Eu sabia que ele havia falado sério com o pai, mas o que eu não sabia era o que tinha acontecido exatamente. Eu falei com ele, finalmente. João disse com um suspiro pesado. Ele não gostou, claro, mas... Ele pediu desculpas. Não foi fácil, mas ele reconheceu que errou. Eu olhei para ele, sem acreditar muito no que ele estava dizendo, mas também aliviada por ouvir que as coisas finalmente estavam tomando um rumo mais razoável. Eu realmente espero que ele tenha entendido, João, porque se isso não tivesse acontecido, eu não sei o que teria feito. Eu não podia mais viver com essa sensação de humilhação. Ele me abraçou, e por um breve momento, tudo parecia mais tranquilo. Mas eu sabia que a paz não viria de forma simples. A situação entre nós e o meu sogro não seria a mesma de antes, e provavelmente nunca mais seria. Mas no fundo, a única coisa que importava era que, pelo menos por agora, João havia se posicionado. Ele não era mais o homem que se subjugava ao pai em todas as situações. Ele estava, finalmente, ao meu lado. Eu sabia que, a partir de agora, eu não seria mais a mulher que deixava tudo passar em nome da paz familiar. Eu havia encontrado minha voz, e eu não permitiria que ninguém, nem mesmo os membros da minha própria família, me desrespeitassem ou fizessem minha vida uma constante luta silenciosa. Agora estava claro. Eu lutaria por aquilo que fosse necessário, para proteger a minha família e, embora o futuro fosse incerto, eu sabia que, ao menos nesse momento, as coisas tinham mudado para melhor. A vida depois daquele momento decisivo começou a se ajeitar, mas de uma forma bem diferente do que eu imaginava. O meu relacionamento com o João passou por uma transformação, e eu comecei a entender que, para que nossa família seguisse em frente, a gente precisaria construir um novo tipo de diálogo, de confiança mútua, e, acima de tudo, respeito. Respeito não só entre nós, mas também pelas nossas escolhas e pela forma como queremos educar o nosso filho. O João tentou se redimir ao máximo. Ele fez questão de se desculpar comigo por não ter sido mais firme no começo, e pela primeira vez, me senti como a prioridade em nossa relação. Ele estava disposto a me apoiar em tudo, e mais importante, estava disposto a se fazer ouvir, tanto comigo quanto com o pai dele. O meu sogro, por outro lado, mudou também, mas a mudança não foi tão significativa quanto eu gostaria. Ele, em certo ponto, tentou mostrar que ainda estava no controle, mas a diferença era que eu já não aceitava mais a postura dele. Mesmo com o pedido de desculpas que ele fez ao João, ficou claro que a relação entre nós nunca mais seria a mesma. Eu não seria mais a esposa submissa ou a nora que engole tudo em nome de manter a paz. Agora, eu sabia que a minha paz só poderia existir se meu espaço fosse respeitado, se minhas escolhas e minha família fossem respeitadas. Aquela conversa entre João e o pai dele foi mais um marco do que qualquer outra coisa. João percebeu que, para ser um bom marido e pai, ele não podia mais se curvar ao que seu pai queria. Ele tinha que ser forte, não só por ele, mas por mim e pelo nosso filho. Eu sabia que ele não tinha sido fácil para ele, mas a atitude que ele teve ao se posicionar ao meu lado me fez ter mais fé em nossa relação. Com o tempo, as coisas se acomodaram. Não vou mentir, ainda havia momentos de tensão, principalmente quando meu sogro tentava mais uma vez colocar sua opinião nas nossas escolhas familiares. Mas de alguma forma, ele entendeu que, depois do que aconteceu, ele teria que respeitar nossos limites. E se ele não fosse capaz disso, a convivência entre nós seria cada vez mais distante. E isso, para mim, estava bem claro. Quanto a mim, percebi que a maior lição que tirei de toda essa situação foi sobre a importância de me colocar em primeiro lugar quando se tratava de minha família. Eu aprendi que não posso esperar que as pessoas ao meu redor façam as escolhas certas, por mim. Eu precisei ser firme, tomar atitudes e não esperar mais que os outros simplesmente agissem de acordo com o que achavam certo. Eu precisava me defender, proteger o que era mais importante para mim e, acima de tudo, me respeitar. Fiquei orgulhosa de mim mesma por não ter recuado, por ter me mantido firme diante do que estava acontecendo. Não era fácil confrontar um membro da minha família, especialmente alguém tão importante para o meu marido. Mas eu sabia que se eu não fizesse isso, a minha felicidade e a do meu filho estariam comprometidas. Às vezes, a gente precisa tomar decisões difíceis para garantir o bem-estar de quem mais amamos. E foi isso que fiz.
E por mais que o João tenha me dito que iria resolver, o verdadeiro resolver não estava nas palavras dele, mas nas ações dele. E mais do que isso, nas minhas próprias ações. Eu entendi que a relação entre um marido e uma esposa precisa ser construída sobre um alicerce de respeito mútuo. E se isso significa enfrentar desafios, então que assim seja. Eu nunca mais aceitei ser desrespeitada e aprendi a lutar pelo que é certo, pelo que é meu e pelo que minha família merece. A história que vivi, a humilhação que passei, a dor de ter sido atacada sem razão, me tornaram mais forte. Quando o João e eu finalmente conseguimos estabelecer uma conversa aberta e honesta sobre o que aconteceu, entendemos que para o bem da nossa família precisamos sempre nos apoiar, nos respeitar e garantir que mesmo nas situações difíceis, a nossa união seja inquebrantável. Quanto ao meu sogro, bem, ele agora sabe que, se quiser fazer parte da nossa vida, ele precisará se comportar. E eu, por minha vez, também sei que, se algum dia ele atravessar novamente a linha, não hesitarei em estabelecer limites mais firmes. O respeito se constrói com o tempo, mas também com atitudes. E no final, isso foi o que ficou claro para todos nós. Hoje, olhando para trás, posso dizer que, embora tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha vida, ele me ensinou o quanto sou capaz de lutar pelo que acredito. E mais importante, me ensinou a nunca mais permitir que ninguém, por mais importante que seja, faça minha família se sentir pequena. Estamos mais fortes agora, mais unidos e mais conscientes de que, por mais desafiador que seja, o amor e o respeito sempre precisam ser prioridade.